Olá pessoal, meu nome é Edilene Rocha, estou como gerente do Núcleo da Qualidade e Biossegurança do LACEN-PB. Olá, eu sou Rainer Nascimento, do Núcleo de Educação e Pesquisa aqui do LACEN-PB. E nosso primeiro treinamento, número 1, é sobre a norma do registro de tratamento e não conformidades internas, com o intuito de difundir a cultura da qualidade e das boas práticas de biossegurança, visando a melhoria contínua dos nossos processos aqui no laboratório. Sobre esse treinamento específico, o objetivo é orientar o registro e tratamento das não conformidades e não conformidades potenciais em procedimentos e rotinas técnicas e administrativas executadas aqui no LACEN-PB. E, bem como também, estabelecer diretrizes para a implementação das ações corretivas e preventivas, visando a melhoria contínua dos processos, dentro de uma estratégia chamada ciclo PDCA, P de plan ou planejar, D de do ou fazer, C de check ou checar, monitorar, e act de atuar ou agir. Ou seja, quando nós realizamos a identificação de não conformidades, para posteriormente buscar fazer o seu tratamento, significa que dentro daqueles procedimentos que planejamos e executamos dentro das nossas rotinas, nós monitoramos e quando detectamos essas não conformidades, vamos buscar agir. Agir com o quê? Com mais planejamento, só que dessa vez planejamento de ação corretiva ou preventiva, e esse ciclo vai então continuar em busca dessa melhoria contínua, ok? No documento, nós trazemos algumas siglas, e também estamos apresentando aqui para que vocês possam ir se familiarizando, quando nós estivermos aqui falando, sobre NCP, sobre PAC, sobre PAP, vocês entenderem o que é que significa. Então, só pontuando aqui, nós somos o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado da Paraíba, a sigla lá LACEN-PB. NC é a sigla que nós vamos usar para não conformidade, NCP, não conformidade potencial, NQB é o núcleo da qualidade e biossegurança, NGQ é uma sigla que se refere a qualquer norma de gestão da qualidade. PAC é o plano de ação corretiva, que nós vamos falar bastante aqui. O PAP também é o plano de ação preventivo. POP, todos vocês trabalham diariamente com POPs, ou seja, procedimento operacional padrão. RNC é uma das principais ferramentas que também nós vamos trazer aqui dentro do tratamento das não conformidades, que é o registro, o registro de não conformidade. E queixa administrativa são todas aquelas situações que nem se enquadram como não conformidade ou como não conformidade potencial, ok? Essa norma é aplicada a todos os setores e laboratórios que compõem o LACEN-PB. Por isso mesmo, os responsáveis pela aplicação da norma não são apenas os gestores, ou não é o núcleo da qualidade e biossegurança apenas, mas todos os colaboradores dentro das suas atribuições. E aí vamos começar definindo cada um daqueles termos. Primeiro, por não conformidade. O que é uma não conformidade? Ou que são não conformidades? São desvios ou não atendimento de requisitos pré-estabelecidos e que impactam nos processos. E que requisitos são esses que, quando desviados, se configuram uma não conformidade? São requisitos que estão postos nas boas práticas de laboratório de biossegurança, nos procedimentos padronizados, como os POPs, as normas, os manuais e rotinas, legislações específicas e também expectativa dos nossos usuários. Na prática, quando uma não conformidade, se ela já ocorreu, significa que ela não pode mais ser evitada, Portanto, ela vai precisar ser o quê? Corrigida, através de um plano de ação corretiva. Já uma não conformidade potencial é uma situação pontual de falha, que pode ser observada também na rotina, mas que ainda não se tornou uma não conformidade real. Por quê? Qual a grande diferença entre não conformidade e não conformidade potencial? Uma não conformidade, quando ocorre, ela vai ter impacto, como eu mostrei anteriormente, nos processos analíticos ou nos processos de trabalho,
E uma não conformidade em potencial, ela pode se tornar uma não conformidade real. Ou seja, nós temos alguns sinais, alguns indicadores, é como uma doença, né? Às vezes a gente tem alguns sinais, né, e sintomas que podem ali indicar a presença de uma doença, né? Então ela deve ser evitada através de um plano de ação preventiva. Bom, quais são os principais meios para se detectar uma não conformidade? O primeiro meio, que é o que principalmente nós vamos tratar aqui nesse treinamento hoje, é o registro espontâneo dos colaboradores utilizando uma ferramenta para tal, né? Que no nosso caso é um formulário eletrônico aqui no LACEN. Outra forma são as auditorias internas e externas, que porventura venham a ocorrer de maneira periódica. Reclamações de usuários também podem ser um meio para se detectar uma ANC. Outra forma, através de estudos de reprodutibilidade e ensaios de proficiência interlaboratoriais. E, por último, certificados de calibração de equipamentos, eles também podem nos informar sobre alguma não conformidade existente no laboratório. Então, é uma outra forma de se detectar, ok? Mas, como eu falei anteriormente, nós vamos se ater nesse treinamento em específico, principalmente sobre a forma de detectar uma não conformidade através de um registro feito por qualquer colaborador, tá? E aí já vamos começar a entrar falando sobre as responsabilidades, né? Como eu falei, essa norma vai ser aplicada para todos os atores aqui dentro do LACEN, mas cada um dentro das suas responsabilidades. Então, todos os colaboradores, eles vão ser responsáveis por realizar o registro da não conformidade, ou seja, RNC, ok? Através de um formulário eletrônico disponível, né, em um link que, por sua vez, está disponível nos computadores, foi disponibilizado também por cada responsável técnico para os seus setores. Esse link também está presente nos informativos internos mensais que são publicados aqui dentro do laboratório. Então, tem várias formas de você ter conhecimento sobre esse link. E o objetivo nosso é justamente deixá-lo bem acessível para todos. O núcleo da qualidade de biossegurança vai ser responsável por analisar o registro feito pelo colaborador. Analisar em que sentido? Com o objetivo de definir, em primeiro lugar, se a ocorrência se trata de uma não conformidade, de uma não conformidade potencial ou de uma queixa administrativa, certo? Caso não tenha ficado ainda claro para vocês, vou trazer alguns exemplos justamente para vocês entenderem a diferença entre cada um desses. Por exemplo, uma não conformidade pode ser a quebra de algum equipamento, então algum problema técnico, um problema elétrico em um equipamento, um uso incorreto de um equipamento de proteção individual ou coletiva também, ou pior, o não uso também de um equipamento de proteção coletiva ou individual, certo? Ou até mesmo não seguir um procedimento operacional padrão, quebrar essa rotina. Até porque todos os procedimentos e rotinas, eles estão ali descritos em um POP, né? Ou em um manual de rotina, ou em uma instrução de trabalho. Então, qualquer funcionário, né, que também desvia desse fluxo, ele também está cometendo alguma não conformidade, né? Então, são vários exemplos de não conformidade. E não conformidade potencial, como eu falei anteriormente, lembra, né? É aquela que ainda não se configurou como uma não conformidade, mas tem o potencial de se tornar, ou seja, vamos tentar prevenir. Exemplo, uma instabilidade na rede elétrica. Então, se não for feito um trabalho de prevenção, se isso continuar, isso pode se configurar uma não conformidade real, né? Ou seja, aquilo pode culminar realmente na queima de um equipamento, né? Enfim, em algum prejuízo para a rotina daquele laboratório ou serviço. Então, o núcleo da qualidade, voltando aqui a falar sobre as responsabilidades, ele vai analisar esse registro de não conformidade já fazendo essa triagem. Em seguida, ele vai encaminhar esse registro junto com já o modelo do PAC ou PAP ao responsável pelo setor que deverá proceder com o tratamento. Por que eu coloco aqui PAC ou PAP? Porque, lembrando, se é uma não conformidade, ela precisará ser tratada por uma PAC,
plano de ação corretivo. Se for uma não conformidade potencial, vai ser tratado por meio de uma PAP, plano de ação preventiva, certo? Em seguida, né, qual vai ser o trabalho do núcleo ainda? Vai monitorar a execução desse PAC ou PAP, ok? E no final também vai elaborar relatórios periódicos sobre os indicadores e as ações implementadas, ou seja, houve ou não melhorias, né, nesses processos, né? Então, vão ser feitos também relatórios sobre isso. Quanto ao responsável técnico ou gerente do setor notificado, qual vai ser a responsabilidade dele? Primeiro, ele vai analisar o registro da não conformidade, né, recebido pelo núcleo da qualidade e biossegurança e vai identificar a causa raiz daquela não conformidade ou não conformidade potencial junto à sua equipe. Então, ele vai realmente chamar a sua equipe, analisar a fundo para identificar a causa raiz daquela não conformidade. Ou seja, né, o objetivo do plano de ação, no final das contas, não vai ser apenas tratar de maneira paliativa aquela não conformidade que aconteceu, mas vai tentar tratar a causa raiz daquela não conformidade, certo? É fazer a discussão com a equipe buscando sempre o porquê, né? O porquê nessa discussão de equipe, o porquê isso aconteceu, para a gente poder identificar a causa. Vai propor em seguida as ações corretivas e preventivas a serem implementadas. Ou seja, essa proposição justamente ele vai colocar isso, né, vai formular e vai colocar isso dentro do plano de ação, né, da qual ele vai formular. E nesse plano de ação, vocês vão ver mais na frente, né, ele vai precisar designar os responsáveis e os prazos das ações. Então, nada pode ficar solto, né, Dilene? Tudo tem que ter ali atrelado um prazo e um responsável para aquela ação. Então, o RT ele vai formular esse plano de ação, vai enviar por e-mail ao núcleo da qualidade de biossegurança, né, dentro de 7 dias, né, Dilene vai falar depois, mais à frente, que o núcleo vai fazer essa validação para, posteriormente, o acompanhamento. Após o cumprimento desse PAC ou PAP, ele vai ainda ter que encaminhar os registros e evidências das ações ao núcleo da qualidade e biossegurança, certo? Que evidências são essas? Essas evidências pode ser uma ata de reunião com frequência, pode ser uma nota técnica, pode ser uma foto isso, mostrando lá que o problema também foi resolvido. Isso. Contanto que isso tenha esse registro para que a gente possa ativar junto com a finalização dessa não conformidade e isso está registrado e arquivado a fim de auditoria, a fim de algo que venha a procurar quais são as ações das não conformidades que são executadas no LACEN. Exato. Então, ó, resumindo aqui, nós trazemos esse fluxograma, né, mostrando todo o passo a passo. Então, começando do colaborador, como eu falei, que ele vai realizar o registro da não conformidade, certo? Em seguida, o NQB ele vai analisar esse registro e encaminhar ao setor pertinente, né? Ou seja, onde foi que aconteceu aquela não conformidade? Qual foi o setor onde ocorreu ela? Então, nós vamos encaminhar esse registro junto já com o modelo de formulário de plano de ação para o responsável técnico daquele setor pertinente, né? Bom, eu falei anteriormente que nessa análise, né, do núcleo da qualidade e biossegurança já vai haver a triagem, né? Separar o que é não conformidade, o que é não conformidade potencial, né? Mas, sendo uma ou outra, ele vai seguir o mesmo fluxo, só vai mudar um pouco os anexos, né? Os formulários a serem preenchidos. Mas vai caber ao RT do setor notificado, né, elaborar o PAC ou o PAP e encaminhar ao NQB em até 7 dias. Esses 7 dias é o prazo máximo. Mas se for um tratamento de uma conformidade imediata, simples de execução, ela pode ser feita imediata, ou se até já tiver nesse meio tempo, já tiver sido resolvida, é preciso que seja preenchido formalmente e retornado ao núcleo de qualidade de segurança
para a gente poder fazer a finalização dessa não conformidade. Então, esses 7 dias é o prazo máximo para envio do plano, mas ele pode ser enviado antes para o e-mail do núcleo. Exato. O núcleo da qualidade, ao receber esse plano de ação, ele vai o quê? Vai validar, né? Como a Edelene falou, se foi uma ação que pôde ser implementada de maneira rápida e já foi resolutiva, né? Nessa validação também já vai acontecer a finalização, né? Mas caso ainda não tenha sido possível, né? A conclusão, ou melhor, a resolução daquela causa raiz, significa que, então, o plano de ação ele vai ter ainda um prazo a ser executado, né? Então, vai caber ao núcleo também monitorar e acompanhar, melhor dizendo, a execução desse PAC ou PAP. E essa execução, na verdade, vai ser desenvolvida, né, pelo setor notificado. Então, o RT, junto com a sua equipe, vai executar o PAC ou PAP. Okay? Finalizado esse prazo, né, o núcleo, então, vai precisar receber as evidências, certo? Se essas evidências forem suficientes, ou seja, se o setor notificado realmente demonstrou que conseguiu resolver não só a não conformidade, mas também a sua causa raiz, esse RNC vai ser finalizado. Caso essas evidências não sejam suficientes, então o RT do setor vai ser convidado a novamente elaborar, né, dessa vez um novo PAC ou PAP, e vai passar de novo por esse processo de validação do núcleo, depois a execução, para depois mandar, né, as evidências para o núcleo analisar se realmente elas, dessa vez, foram ou não eficientes para a finalização desse registro de não conformidade. Por que isso tem que ter a finalização? Não é algo só burocrático, né? O plano ele precisa ser efetivo, para que aquela ação seja corretiva e não volte a acontecer, que é esse o objetivo do registro e do tratamento da não conformidade. Como nós falamos lá no início, né? O objetivo é uma melhoria contínua, né? O sistema de gestão da qualidade, na verdade, como um todo, ele tem esse objetivo. Bom, sobre essas evidências, né, documentais, que o núcleo da qualidade de biossegurança vai analisar, como a Edelene também já falou, podem ser fotos, documentos técnicos, atas de reunião, pode ser indicadores, próprio, se for alguma coisa relacionada, por exemplo, a taxa de liberação de exames, o próprio GAL vai ser esse indicador, né? Treinamentos, também laudos de calibração, se for algum problema também técnico de algum equipamento. Então, são várias formas, né, de se evidenciar a execução, né, e principalmente a resolutividade daquela não conformidade. A não finalização do segundo PAC ou PAP para um mesmo RNC, por isso a importância do número para a gente poder rastrear, né, acarretará, então, comunicação às instâncias administrativas para outras providências cabíveis que fujam do escopo do núcleo da qualidade e biossegurança. Ok? Agora nós vamos apresentar os instrumentos utilizados nesse processo, né? Os instrumentos que nós vamos utilizar e que são os anexos desse documento, dessa norma. Primeiro é o formulário para o registro das não conformidades. Esse formulário ele é disponível no link. E o que é importante é que todos os colaboradores tenham acesso a esse link, né? Que os responsáveis por cada setor disponibilizem esses links, porque todos nós somos responsáveis em registrar essas não conformidades que porventura surgir. Então, vai seguir passo a passo os pontos que tem que ser preenchido. O que também é muito importante é o preenchimento correto. Todos os campos obrigatórios, eles devem ser preenchidos corretamente. Por quê? Porque ele vai ser primordial para que esse registro, ele seja de fato, essa não conformidade, tratada. Porque eu preciso saber o local que aconteceu, de fato o que foi, para a gente poder encaminhar para o setor responsável, fazer o plano de ação e seguir. Então, tudo começa no registro da não conformidade. O primeiro é a data da notificação, a data da ocorrência, que pode não ser a mesma, eu posso notificar uma ocorrência que aconteceu no dia anterior. O período, manhã, tarde e noite. Também o setor notificante, o setor de origem, né, onde o colaborador ele detectou a não conformidade, e o local de ocorrência,
local, a área, o setor onde gerou a não conformidade. A descrição, essa descrição, ela tem que ser objetiva, clara, né? E não ter nenhum julgamento, nada nesse sentido. Ela só deve ser bem clara e objetiva para a gente poder compreender a não conformidade. As ações imediatas. Essas ações imediatas, elas podem ou não ser registradas. Por quê? Pode ser que seja uma não conformidade que eu não tenha nem algo a ser feito naquele momento. Mas pode ter algumas ações que eu posso já iniciar a correção, não ser sanada, mas eu iniciar algum processo para a correção dessa não conformidade. Até mesmo uma comunicação ao responsável, já ir direcionando alguma coisa, antes que esse processo venha em toda a sua totalidade, mas eu posso já, mas não é também um campo obrigatório. Nem sempre uma não conformidade vai ter como ser feita ali uma ação imediata. Uhum. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Uhum. Né? Então é importante deixar claro também aqui que não é simplesmente fiz o registro da não conformidade, pronto, já lavei minhas mãos. Não é isso. A ação imediata para, naquele momento ali, ser resolvido, mesmo que seja paliativamente, aquela não conformidade, ela deve ser feita e aqui ela deve ser registrada. Outra coisa importante, o colaborador pode pensar, eu não vou registrar porque é algo simples, eu resolver no meu setor, mas é importante que a gente tenha esses registros, porque se essa não conformidade ela vai ser recorrente, ela se repete, ela precisa ser tratada. O responsável do setor precisa ter conhecimento, não é nada punitivo, não é nada nesse sentido. A gente tem que deixar isso muito claro e muito forte para todo mundo, são ações que a gente precisa fazer a correção da melhoria contínua. É tanto que o próximo ponto, que é o nome do notificante, ele não é um ponto, né, um campo obrigatório, ele é opcional. Você pode colocar seu nome ou não. E o outro é anexar arquivo, foto, algo que só venha a colaborar com o entendimento da não conformidade. É só com esse intuito. Se acha que a foto vai ajudar a compreender, a entender o que ocorreu, ela pode ser feita e ser anexada. O formulário é o formulário que é preenchido pelo Núcleo da Qualidade e Biossegurança e que será encaminhado ao setor notificado, para que ele tenha conhecimento da não conformidade. E as informações, elas são retiradas do formulário de registro. E por isso que as informações têm que ser preenchidas corretamente. Por quê? Tem a data da ocorrência, o período, se foi manhã, tarde ou noite, o local da ocorrência e a descrição, porque quem recebe ele precisa ter isso muito claro, a descrição dessa não conformidade, se teve ações ou não, e o setor que é de responsabilidade para executar o plano de ação. E mais uma vez, eu quero chamar a atenção para que essa descrição seja, sim, de uma maneira sucinta e objetiva, desde que também tenha as informações realmente que sejam, de fato, pertinentes, né? Não basta ser apenas sucinto, tem que ser sucinto, mas que também, ao mesmo tempo, tenha todas as informações necessárias para o devido conhecimento do caso e da situação. Isso, e nesse registro de não conformidade, vocês vão ver aí que tem um número, mas esse é um preenchimento do Núcleo da Qualidade e Biossegurança, que é só para garantir a rastreabilidade da informação e o nosso controle dos números de determinada não conformidade. E o setor vai ser também descrito nesse formulário e a gente vai encaminhar este formulário junto com o próximo, que é o formulário para elaboração tanto do plano corretivo que eu vou mostrar agora, como mais adiante o plano de ação preventivo. Então, vamos encaminhar, o núcleo vai encaminhar o registro, aquele outro formulário, descrevendo a não conformidade no seu detalhe, quando foi, o horário, o dia, e este outro já inicialmente preenchido, com a não conformidade preenchida por nós, e os campos abaixo para ser preenchido pelo responsável ou gerente junto com sua equipe. Não é algo que só o gerente vai executar. Ele vai, em algumas ações, chamar a equipe para fazer a discussão e chegar à informação da causa. Qual foi a causa dessa não conformidade? Qual a ação que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? O prazo para a realização e o responsável. Nada pode ficar solto. Tem que ter o responsável com os prazos, porque vai ser monitorado para que isso de fato seja executado, não seja só burocrático.
ou seja, só um preenchimento de uma ficha. Ela precisa ter o prazo de execução para depois a gente fazer o fechamento, porque isso vai dizer que a gente teve uma ação, ela foi corretiva e efetiva. O próximo formulário é da mesma forma do plano de ação corretiva, só que esse é do plano de ação preventiva, com os mesmos pontos colocados do outro formulário, só que nesse é uma não conformidade potencial, então é um plano de ação preventiva. E por último, o último anexo desse documento é o formulário de monitoramento de plano de ação. Esse é um preenchimento feito pelo Núcleo de Qualidade e Biossegurança para o monitoramento. Então, nesse formulário vai ter o setor notificado, esse número que é o nosso controle do registro da não conformidade, a data da abertura, para a gente ver esse tempo, né, que transcorreu, a não conformidade, os responsáveis, a data para verificação, que é onde a gente vai acompanhar o tempo, né, da execução e estar monitorando se ela foi executada ou não. E, por fim, a finalização desta não conformidade. Espero que tudo que nós falamos agora nesse vídeo possa auxiliar no esclarecimento da interpretação dessa nossa norma interna, né? Mas que possíveis dúvidas ou maiores esclarecimentos, a gente também está à disposição sempre, tá ok? Obrigado a todos. Muito obrigada.